pessoal, boa tarde. Deixa eu pôr o nosso amigo Tony aqui com a gente. Boa tarde, Gleice. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, meu amigo querido. Olha só que delícia de tarde. Esse jardim já está florido. Mari sempre presente. Jéssica, olha que delícia você por aqui. Josi, minha linda. Geisa também marcando presença. Miriam, opa, pulou a Miriam aqui para mim. Miriam, Priscila, Gislane. Ai, gente, que delícia de ver vocês aqui. Que saudade de reunião presencial na Casa Espírita. Eu quero. Tô precisando de abraço. Gente, muito bom ter vocês para mais uma tarde aqui de evangelioterapia. Mais uma oportunidade da gente estar aqui reunido em nome da nossa Casa Espírita Suave Caminho, para leitura, para reflexão do Evangelho, que tem sido para a gente assim, a nossa base, a nossa sustentação, o nosso combustível, a nossa alimentação espiritual. Então, é muito bom ter vocês para compartilhar com a gente deste momento. Lembrando que a gente realmente conta com a presença de vocês aí, participando, falando com a gente pelo chat, eu nunca sei como que fala isso, mas enfim, pelo chat. Que bom que vocês estão aí, mas a gente precisa que vocês complementem para a gente aqui o que foi lido, o que está sendo comentado. É isso que enriquece a nossa tarde. Mas a gente só fica sabendo que vocês estão aí quando vocês sinalizam um oizinho para a gente, falam com a gente, então fiquem mesmo à vontade. E para começar, a gente vai fazer uma leitura de um livrinho aqui de reflexão e vamos fazer uma prece de abertura. Tony, faz pacote completo aí para a gente, por favor. Posso, sim. Então, do livro Convivência, de Emmanuel por Chico Xavier, Caminha. A tarefa com Jesus é semelhante à grande caminhada. Em plena marcha, compreenderás que o serviço do bem não te permite o luxo do repouso desnecessário. Os apelos para que te interrompas surgem habitualmente de muitos modos. É o cântico das sereias da antiga imagem literária, induzindo-te a distrações que te imobilizem no esquecimento. É a lamentosa ligação de caçambas do pessimismo, inventando fadigas que não sentes, tentando paralisar-te. São companheiros que se envolvem na trama de intrigas e melindres a te requisitarem para o desequilíbrio. São amigos que te queixam a sós, receando perder as vantagens que os vinculam a paixões possessivas. Ouve a consciência que te impele ao dever e não te perturbes. Seja qual for o convite que te façam para que te detenhas no campo cinzento da inércia, não te prendas a semelhante domínio da sombra. Serve e caminha. Vira e mexe, cai essa mensagenzinha aqui, eu acho que é um alerta mesmo, né, para a gente que tem alguma atividade de ajuda ao próximo. Sempre aparece um motivo, um compromisso, alguma coisa que vai distrair a gente daquele dever ali que a gente está comprometido, mas a mensagem é essa, né? É força, se mantenha ali, porque o certo é cumprir a tarefa. E depois a gente faz as outras coisas, não é isso? Então, aí, com essa mensagem linda aí de Emmanuel, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos vibrar juntamente com Jesus, com os nossos amigos espirituais, com os protetores da Casa Espírita Suave Caminho, que a partir desse instante, desde antes, né, mas a partir desse instante, começam a trabalhar por nós, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa ternura, pela nossa paz. Então vamos aproveitar essa hora de evangelho, essa hora de leitura, para estarmos afinados com o pensamento no bem, com o pensamento na harmonia. Todos os nossos corações sejam envolvidos, que as nossas casas sejam invadidas pelas vibrações de paz e de harmonia dos amigos de luz. E que estejamos atentos à leitura, ao estudo, às mensagens, porque através desses estudos, através da evangeloterapia, através das palestras, através de tantas formas, é que os amigos espirituais nos acessam, né?
Então, a participação de todos nós com pensamento, com perguntas, com comentários, nos envolve com eles. Então, agradeço a Deus, a Jesus e a todos eles por nos darem mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos na mesma faixa vibratória, na mesma sintonia. Que estejamos assim até o final desse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Nós estamos aí nesse encontro semanal, todas as quintas, às 16 horas, fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos hoje finalizando o capítulo 2. Nossa, parece que a gente começou um dia desse, já está aí finalizando o capítulo 2. O item que nós vamos ler nesse capítulo 2, que fala sobre o meu reino não é deste mundo, é o item 8, que, deixa eu até colocar aqui, passando, que aí a gente vai acompanhando. É o item 8, que fala sobre uma realeza terrena. E aí eu vou começar a leitura e a gente vai fazendo os comentários com a ajuda de vocês em casa. Bora lá participar. Verinha chegou, boa tarde, minha linda, seja bem-vinda. E diz assim, uma rainha da França: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade? Ô, Tony, tá dando um sonzinho para mim. Tira o seu microfone aí, por favor. Parece que tem um negocinho. Ah, melhorou. Ó, quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Vou continuar, porque aí é só o relato dela. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Vou parar aqui para a gente comentar e depois a gente continua esse restinho. Bom, impactante, né? Porque se tem uma coisa que a doutrina espírita nos proporciona, é o fim da dúvida sobre o que nos espera, pelo menos num contexto geral. Por quê? Porque a gente não fica aqui cogitando o que vai ser depois da morte do corpo. São os próprios mortos que vêm nos trazer o seu relato, que vêm nos contar o que acontece do lado de lá. E esse é um excelente exemplo, né, de uma fala de alguém que, quando, na sua última encarnação, acreditava que a vida era isso, era só o momento presente, vem nos dizer que, não, quem dera que soubesse mais sobre a vida futura, né, talvez tivesse tido comportamentos diferentes. Tony, ainda continua esse barulho, parece aqueles sininhos assim que... Ah, então é o sininho lá na minha varanda, peraí. Né? E
O Marcelo coloca aqui pra gente, né, que ele gosta quando ela diz que compreendeu a verdadeira realeza. Exatamente, Marcelo, é um trecho que também me chamou a atenção. Por quê? Porque ela era rainha na França, rainha, né, encarnada, e acreditava que aquilo ali é que dava poder para ela. Como ela bem diz, ela achava que ela ia chegar na espiritualidade rainha também. Ia chegar lá de posse do seu poder, né, dos seus bens materiais, enfim. E não é assim que as coisas funcionam. E que bom que da nossa parte nós temos alguém que pode vir nos alertar a tempo e dizer: ei, cuidado, se você está se achando demais por conta das suas conquistas materiais, primeiro, elas são passageiras. Segundo, você não consegue trazê-las daí para cá. E quando você chega aqui, o que tem valor, o que entra na avaliação dos seus bens, não são as suas posses terrestres, suas posses materiais, mas sim as suas posses espirituais, as suas conquistas do coração. Então, assim, é um privilégio, eu diria, se é que a gente pode falar que é privilégio, mas aceito sugestão de uma palavra em substituição, mas é uma oportunidade que nós temos de ter este alerta, de ter essa sinalização, esse puxãozinho de orelha de: ei, cuidado com a dose de valor e de importância que você está dando aos bens materiais. Por quê? Porque as nossas verdadeiras conquistas, ou como diria lá na frente, eu sempre falo dele, né? O capítulo 16, que fala da verdadeira propriedade. A nossa verdadeira propriedade não é medida pelo ouro que temos aqui. Ainda bem, viu? Que se eu fosse achar que eu tenho ouro para ser, tô lascada. Então, que bom que eu posso não ter ouro terreno, mas ainda tenho a minha chance. Fala aí, Tony. Com certeza. E aí, levando para um outro contexto, né, levando assim mais lá para um contexto, para que a gente consiga compreender exatamente a dimensão do que ela está falando aqui, porque às vezes a gente pode fazer essa leitura de uma forma superficial e não introjetar exatamente qual é o tamanho da mensagem que esse espírito está passando, né? Então a gente volta um pouquinho lá em Jesus, quando a gente pega aqueles livros, aquela sequência ali de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, eles mostram muito a diferença entre as pessoas naquela época, né? Então, assim, são sentimentos que eram totalmente diferentes. A gente pegava um servo que não valia nada, valia menos do que o muro da minha casa. Não era nada. Aquela pessoa não representava nada para aqueles que eram os nobres. E assim eles pensavam, né? Era uma realidade para eles esse tipo de pensamento. Como ela fala assim, como uma rainha, né? E eu imagino que uma rainha já seja uma coisa mais próxima da gente aqui, né? Mais próxima de quando foi escrito, porque antes ali eram imperadores, eram as mulheres dos imperadores, eram aqueles senadores, os nobres. A visão que eles tinham um do outro e que aumentava muito o ódio entre eles era justamente isso, né? O súdito, o pobre, o escravo era tratado como um subproduto do sei lá o quê, né? Não eram pessoas, não eram considerados como pessoas. Então, assim, qualquer coisa que eles fizessem, eles eram castigados e maltratados com a vida, com açoites, seja lá com o que fosse. E os nobres, eles não se imaginavam, não podia casar, não podia namorar, não podia flertar, tudo isso, quando acontecia, era escondido, era impossível uma pessoa, um nobre, se casar com um plebeu, ou com uma plebeia. Não era possível aquilo, a não ser que eles fizessem aquelas manobras ali, para que alguma coisa acontecesse, porque eles não se consideravam iguais. E aí, quando a gente pega aqui o relato dessa ex-rainha, né, e que ela fala, ela estava acostumada a ser tratada, então, ela era uma privilegiada, ela se reconhecia como superior por ser uma nobre,
por ser uma rainha, por viver, né, servida de tudo, de súditos, porque essas pessoas nem a própria roupa eles vestiam, eram outras pessoas que vestiam. Aí ela desencarna, quando chega do outro lado, ela vê o servo, aquela serva lá da cozinha, aquela senhorinha ali que servia a ela, que ela tratava bem se quisesse, ela olhava se quisesse, ela cumprimentava se quisesse, e se ela não gostasse da comida que ela cozinhou com tanto carinho, ela podia tacar na cara da pessoa e botar para correr e açoite. Isso é a realidade, né? Então, aquela senhorinha, quando ela chega lá do outro lado, recebe ela, ou pelo menos é vista e reconhecida como espírito de luz. E ela, que tinha aquilo tudo, né, não significava nada estar nessa posição. Não é, Gleice? Essa diferença, então, então assim, às vezes a gente faz a leitura e a gente faz uma leitura simples. E as coisas são, né, a mensagem é bem maior. A gente, assim, a bem maior quer dizer assim, a diferença entre ser uma pessoa de bom coração, de boa vontade, é muito grande entre a pessoa que não tem bom coração, não tem boa vontade, na visão da espiritualidade, né, na visão ali do Evangelho. Existe muita diferença, né, muita diferença entre esses dois. Marcelo coloca, a generosidade dos espíritos é muito grande, pois eles trazem o que seremos em breve, tipo efeito Orloff. E Marcelo não fala inglês, não. Traduz esse Orloff aí. Josiane, é uma bênção. Eu imagino que seja, mas eu não vou arriscar traduzir aqui, não. Enfim, uma coisa que a gente tira dessa fala dela também é a importância da gente saber a diferença, né, entre as nossas posses materiais e as nossas posses morais, as nossas posses espirituais, porque o que a gente tem de nosso mesmo é o que a gente, como diz o Espírito Pascal lá nessa mensagem que eu sempre cito, que é a verdadeira propriedade. Ele diz que o que a gente tem de verdadeiramente nosso é aquilo que a gente leva dessa vida. É o que eu consigo levar para a espiritualidade. Eu não consigo levar o meu castelo, quem dera, né? Se eu fosse a rainha, o meu castelo, os meus servos, o meu ouro, nada disso, né? Morre, isso fica, não dá para ir no caixão, mas eu consigo levar o resultado das minhas atitudes, né, as coisas boas que eu faço, os meus sentimentos, a minha inteligência, eu consigo levar os conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida, eu consigo levar as minhas qualidades morais, os meus valores morais, isso eu consigo levar. Então, isso me pertence. E é isso que vai me servir de moeda na espiritualidade. Um exemplo que o Evangelho nos traz também, que eu gosto muito, Nilta linda, chegou, boa tarde. Um exemplo que eu gosto muito é em relação a fazer o comparativo do viajante, né? O viajante chega numa estalagem e ele vai ter o quarto de acordo com as suas posses. Então, se ele tem dinheiro, ele vai pegar logo uma suíte. Se ele chega e não tem muita grana, ele vai pegar aquele quarto lá no fundo da estalagem. Mas ele chega e ele não tem dinheiro, sinto muito, meu filho, você vai dormir no relento. Né? Eu estou brincando aqui, falando com as minhas palavras, mas tem esse exemplo no Evangelho. E a diferença é que, de acordo com as suas posses, na espiritualidade não se é entendido da forma que a gente entende aqui, relacionado ao ouro. E sim as nossas posses morais, espirituais. Então, quanto mais nobres os meus sentimentos, quanto mais grandiosos os meus conhecimentos, a minha inteligência, mas sempre, né, voltada para o bem, mais posses, teoricamente, eu tenho na espiritualidade. Melhor vai ser a minha condição na espiritualidade. Então, isso serve para que a gente entenda que o acúmulo dos verdadeiros bens que nos dão qualquer ascensão na espiritualidade acontece aqui e agora. Então, eu preciso aproveitar o meu tempo presente, o meu tempo agora, a minha oportunidade diante dos problemas,
para ir construindo a minha riqueza. Quando a gente vai para uma viagem, isso também é um outro exemplo que tem no Evangelho, eu vou fazer uma viagem para um país distante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar saber como é esse país. Lá faz frio, faz calor, lá cai neve, não cai neve. O que eu vou precisar levar? Porque eu não vou para um lugar frio e colocar na minha mala biquíni. Ou eu não vou para Rio das Ostras e colocar na minha mala bota, cachecol e gorro. Por quê? Porque Rio das Ostras tem praia. Então, quando a gente vai para algum lugar, a gente procura saber o que é que a gente precisa colocar na nossa mala de forma a chegar lá e a gente usar utilmente aquilo. Agora, nesse contexto de espiritualidade, é a mesma coisa. Se eu quero chegar lá e quero aproveitar dessa estadia espiritual com qualidade, eu tenho que encher a minha mala de coisas que lá tenham valor, de coisas que lá sejam úteis. Então, o lugar para onde eu vou, a forma como eu vou viver lá, vai depender do que eu estou fazendo agora, de como eu estou montando a minha mala agora. Então, é mais um convite para que a gente viva o momento presente. Mais um convite para que a gente não se afobe a querer chegar logo num futuro, se a gente não está nem construindo esse futuro com qualidade hoje, agora. Então, a gente tem falado tanto de ansiedade, quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade. E o que é ansiedade? Um excesso de futuro. Se eu tenho um excesso de futuro, eu não estou vivendo o meu presente, não estou vivendo com o comprometimento que eu deveria viver o presente. Então, se eu começo a entender que o meu futuro depende do que eu estou fazendo do meu presente, aí eu dou foco no meu presente. E neste olhar, eu arrisco dizer que foi isso que a pandemia veio nos ensinar. Foi isso que o isolamento veio nos convidar a fazer. A viver o agora, aproveitar quem está do nosso lado, né? Conviver mais com quem está com a gente. E a gente precisa tirar lições das oportunidades que a vida nos dá. Pode falar, Tônia, vou só colocar enquanto isso aqui o comentário do Marcelo. Pode até ler, se você quiser. Tipo, quando viajo, levo o necessário e não o armário todo. Minha bagagem material é pequena. Muito bom. E aí, entre um ponto do que a Gleice está falando, entre um ponto, vou ler isso também da Renata, né, sobre mais além. A doutrina espírita nos dá a possibilidade deste conhecimento, como boa... Como nos preparar, é que ela corrigiu depois, depois ela colocou um nos preparar, então eu vou voltar lá. Como nos preparar para chegar no plano espiritual, na pátria espiritual. E aí, gente, que a gente fica assim, tá bom, eu sou uma pessoa que eu não tinha essa visão, a minha visão era espiritual, era zero, não prestava atenção nisso, e agora eu estou aprendendo que eu tenho que ser uma pessoa mais ligada à questão espiritual, que eu preciso evoluir, mas eu não sei direito o que é, ainda estou aprendendo como é que é, não sei se eu sou bom, se eu sou ruim. Aí eu vejo Chico Xavier, que era, né, um homem de bem, aí eu vejo Jesus, e eu estou tão longe disso, blá, 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 blá. Mas tem uma coisa que privilegia, que nos auxilia muito, nos alivia, que está dentro do Livro dos Espíritos, que está dentro do Evangelho, que está dentro dos livros da doutrina todos, que se chama esforço. E o esforço é supervalorizado, porque o esforço é o combustível que a gente utiliza para sair de um ponto para o outro. Então, não, eu ainda não tenho combustível para chegar no Rio de Janeiro, mas eu tenho combustível para chegar até Rio Bonito. E eu vou chegar lá, eu vou me esforçar e eu vou chegar lá. Então, esse combustível é o que vai fazer toda a diferença nesse nosso percurso, é o que vai fazer a diferença na nossa mudança de plano.
Porque se eu quero ter como referência os espíritos que já são muito evoluídos, eu ainda preciso de muitas encarnações para chegar lá. E eu não tenho essas encarnações agora. Eu preciso delas, então eu tenho o tempo de ter essas reencarnações. Mas como é que a cada uma eu vou chegar melhor preparado e mais próximo de um espírito mais iluminado? Através do esforço. É o esforço que a gente faz todo dia, e é todo dia mesmo. Né? Quando a gente fala todo dia, gente, é todo dia, o tempo todo, toda hora. Que a gente está lutando contra os nossos maus pensamentos. A gente tem a oportunidade, até quando está sozinho, de fazer alguma coisa por alguém, né? Ou uma prece, você faz uma prece pela humanidade, você faz uma prece por alguém que você sabe que está precisando de ajuda, se você dá um telefonema para quem está se sentindo sozinho. Eu, particularmente, não tenho esse hábito, eu odeio o telefone, mas eu mando mensagem, né? Então, acho nem que isso, hein? Que tem nem mensagem, né? Eu respondo mensagem. Então, assim, esse ponto eu não ganho não, tá, gente? Porque eu não gosto de falar. Mas as pessoas que gostam, eu acho muito legal. As pessoas que gostam de falar, eu acho muito legal, assim, quando eu recebo uma ligação de alguém que gosta de falar, para perguntar como é que eu estou. Eu fico, caramba, eu não faço isso, eu não tenho, nem passa pela minha cabeça, sabe? Mas são coisas que eu vejo que fazem tão bem para tanta gente. Então, assim, o esforço que a gente faz para fazer. E quando eu dou esse exemplo, é para mostrar o seguinte: às vezes a gente imagina que para a gente seguir esse caminho de fazer o bem, algum comentário, né? Peraí, deixa eu só concluir, depois eu vou rir também, né? Eu falo assim, já me perdi. A gente imagina que precisa de ter muita coisa, por isso que a gente dá uns exemplos simples assim, né? De um telefonema, de uma mensagem, ou de estar próximo, de um cumprimento. Aí, por quê? Porque isso qualquer pessoa, independentemente de quanto você tem no bolso, você pode fazer. E isso é tão valioso, e é exatamente o que está nessa parte do texto, é tão valioso quanto você comprar uma casa e dar para a pessoa morar. A gente tem o mesmo valor. Então, as pessoas que têm essa facilidade, que têm essa motivação, que façam. Esse é o esforço, né? Esse é um caminho de hábitos que elevam a gente, para a gente não chegar lá do outro lado igual essa rainha, que tinha tudo de material e pouco de espiritual. Mas fala aí, pode me zoar, que eu não ligo. Não, tô rindo aqui, ó. Boa tarde, Marta, que saudade. Foi o Marcelo que colocou um aqui. Feliz aniversário! Eu não sei se ele tá falando isso por conta do papo do aniversário da semana que vem, ou se ele tá falando ligar para pelo menos dar um feliz aniversário. Feliz aniversário, exatamente. Eu ri por manda isso. Mensagem. Eu mando a mensagem. Mas, ó, a Pri colocou uma coisa interessante aqui. Oi, Pri. Ela coloca assim: a pandemia nos fez valorizar sentimentos. O presente fez um convite ao autoconhecimento também. Muito, muito, muito bem colocado, Priscila, porque nessa pandemia a gente começou a se perceber. Quantas pessoas vinham empurrando questões emocionais, questões psicológicas, questões pessoais, sem dar muita importância, jogando a sujeira para debaixo do tapete. E essa pandemia e esse isolamento forçado, ok, hoje as pessoas estão mais, sei lá, despreocupadas, mas teve um período que elas se preocuparam, teve um período em que as pessoas se isolaram em casa, teve um período que as pessoas precisaram fazer companhia para elas mesmas. Alguns moram em casa que tem várias pessoas, mas tem muita gente que mora só com mais uma pessoa, ou que mora sozinha, e que precisou se perceber, que precisou ouvir os seus sentimentos, reconhecer as suas emoções, e isso é engrandecedor, porque no normal a gente vai levando a vida, deixando a vida me levar. E isso é ruim, por quê? Porque a gente passa a reagir e não a ter controle pelas nossas ações. E é importante a gente ter controle pelas nossas ações, porque as nossas ações geram reações nos outros. E quando a gente vive só reagindo à ação dos outros, significa que a gente não está no comando de nós mesmos. Então, esse processo de autoconhecimento que a Priscila citou para a gente é importantíssimo.
Deixa eu só ver. O Marcelo confirmou que a história do feliz aniversário foi em relação à semana passada. A Miriam está dizendo exatamente, aí eu já não sei exatamente do que. Eu acho que deve ser isso, né? Porque ela complementa. Ficamos em nosso deserto, em contato conosco mesmo. Isso aí. E a Pri diz, eu, por exemplo, fazia isso, risos, parei para me analisar na pandemia, foi a melhor coisa que fiz. E é assim, o processo de autoconhecimento, ele é tão importante que já se tornou clichê dentro da doutrina espírita. A gente dá o exemplo de Santo Agostinho lá na questão 919, né? 19, 919. Marcelo nos socorre, mas eu acho que é 919. Em que ele... ela está dizendo, que a Miriam está dizendo que é em relação ao que a Priscila disse, exatamente, né, o processo de autoconhecimento. E é tão importante que Santo Agostinho veio nos trazer a sua receita do processo de autoconhecimento, lembrando da importância dele, lembrando da necessidade de, desde já, a gente poder aproveitar o momento presente para nos melhorarmos. E como é que a gente se melhora? Se conhecendo, porque a gente fala tanto de... Gente, eu tô falando demais hoje, né? Até eu já... Enfim, vou parar de falar, Tony. Mas a gente fala... Pode continuar. Até porque deu um problema aqui no meu microfone, vou corrigir rapidinho. Pode continuar falando, tá. Luiz. Mas a gente fala muito, né, da reforma íntima dentro da doutrina espírita, mas até para fazer reforma íntima, a gente precisa se conhecer, a gente precisa reconhecer os nossos defeitos. O que é que eu tenho que reformar? Eu não vou partir para a reforma de uma casa se eu não sei o que é que está ruim. Pode ser que eu queira reformar a parte elétrica e a parte elétrica está perfeita? Não, então eu tenho que saber o que é que precisa de reforma, de correção, de melhoria, de transformação. E falando de nós mesmos, como é que eu vou identificar o que é que eu preciso corrigir em mim, melhorar, reformar intimamente? Eu preciso me conhecer. Eu preciso desse processo de autoconhecimento. A Rê coloca assim pra gente: pela autoanálise, temos uma ideia do que nos espera no futuro. Exatamente, Renato. Quando a gente reconhece onde é que a gente precisa de melhoria, a gente já pode prever que se a gente não melhorar naquilo, nós vamos ter problemas lá na frente. Nós vamos colher lá na frente aquilo que a gente está plantando hoje com esse nosso comportamento inadequado, digamos assim. Então, eu concordo também com você, Priscila. Eu acho que não dá só para a gente jogar pedras na pandemia. A pandemia veio por uma necessidade evolutiva do orbe terreno. Todos nós, sem exceções, sem exceção, precisávamos disso, porque se não fosse assim, não teria sido uma prova que veio para os 4 cantos do mundo, sem escolher etnia, sem escolher sexo, sem escolher seja lá o que for, condição financeira, condição social, veio para todo mundo. Então, era uma necessidade nossa. Pode falar, Tony. Tony? Travou? Acho que travou, ficou sério. Então, vamos ler aqui o que a Miriam coloca. Aprendi a controlar a minha ansiedade. Estou em constante bem-estar. Percebi isso essas últimas semanas. A pandemia é minha reconexão. A pandemia e minha reconexão me fizeram amadurecer em muitas áreas. Que bom, Miriam, fico feliz. Confesso para você que são poucos os relatos que eu escuto como esse, porque poucos estão tendo, né, o aproveitamento que você teve, né, de amadurecer no meio dessa pandemia. Boa parte das pessoas entram num processo de vitimismo, entram num processo de reclamação, né, de olhar o lado negativo de tudo, ao invés de se esforçar para ver o que é que dá para aproveitar desse turbilhão de acontecimentos que aconteceram. Eu espero, de verdade, que todos saiam dessa pandemia tendo aprendido
algo de bom, alguma coisa, em menor ou em maior grau, mas que tenham aprendido algo de bom. Porque ter passado um ano da vida só reclamando, gente, pelo amor, hein? Não quero nem pensar. A Pri coloca assim: concordo, tudo tem seu lado bom e ruim, mas nada vem em vão. Isso aí, Pri. E o Marcelo diz: verdade, me deixou mais ansioso, mas sem reclamar. Que bom, que bom. Reclamar nunca ajuda. É verdade. Eu que sou um chato, sei disso. Eu reclamo até comigo mesmo. Renata coloca aí: não devemos pensar em merecimentos, mas em ensinamentos. Eu penso como você, Renata. Ou a gente aprende, inclusive com a dor, ou a gente vai ficar estacionado se a gente quiser aprender só pelo amor, né? Porque no nível evolutivo que nós estamos, nós precisamos aprender com o que vem. Qual é a lição que veio? É essa que veio, é assim que eu vou tentar aprender, me melhorar. Não é fácil, não estou dizendo aqui que, olha, e a Gleice, pelo visto, meu Deus, passa 365 dias do ano otimista, alegre. Não. Quem me conhece sabe, também tem os meus momentos de fraqueza. Mas eu me esforço para que eles sejam os mais curtos possíveis. Eu costumo dizer que quando eu estou em processo de ansiedade, eu sou meio autoritária com a minha ansiedade. Eu falo para ela: ó, não te chamei, hein? Você chegou porque quis. E não vai ficar muito tempo. Canta para subir. Não vou ficar me preocupando com o que vai acontecer lá na frente. E eu vou focar aqui no presente. E aí eu começo a querer procurar coisas do agora para eu me ocupar. E é este o exercício mental que a gente precisa fazer para combater a ansiedade. Se ela é um excesso de futuro, a gente tem que focar nas coisas do presente. Se eu estou preocupada em como vai ser a minha chegada na espiritualidade, não vai adiantar eu ficar aqui gastando os meus neurônios, a minha imaginação, tentando pensar em como vai ser. É muito mais fácil eu garantir o como vai ser, focando no que eu tenho agora. Opa, deixa eu ligar para um amigo, sabe, Tony? Deixa eu ligar para saber. Ih, Tony tá travando direto. Deixa eu ligar para saber como é que meu amigo tá, deixa eu ver se ele tá legal, enfim. Ou a gente foca no presente, ou nós vamos perder a oportunidade do aprendizado, do conhecimento. Tônia, não sei se você está me ouvindo, mas aqui você travou geral, não consigo te ver, não consigo te ouvir, você está congelado. Estátua. Aí, ó, ganhei. Aí ele sai. Oi, Lúcia, boa tarde, minha linda, seja bem-vinda, bom ter você por aí. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura para a gente comentar mais um pouco. Enquanto o Tony não volta. Voltou. Vou deixar ele ler, que eu já estou muito faladeira. Tony? E a minha internet resolveu me zoar agora, né? Tô aqui, tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Tá caindo 4G. Tá. Tá caindo de casa. Tá bom, não. Gente, fala aí para eu saber, para você. Vou trabalhar. O Tony também tá travando. Mas tá travando, Tony. Não adianta querer. Tá travando. Para mim, pelo menos, tá travando. Gente de casa, ajuda aí. Eu vou ler, já que ele tá ali se ajeitando. Diz assim: os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistar. Aí, Tony. Aí, ó. Tony. Oi, peraí, tô voltando. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, melhorou. Aguenta aí que eu tô correndo pela casa aqui para resolver o problema da internet. Entrou o 4G aqui agora. Nossa, todo mundo. Eu pedi pro pessoal comentar e todo mundo tá dizendo, tá travando, tá travando, tá travando. Então você tá travando.
Mas voltei. Vou aproveitar que eu estou aqui para trabalhar. Tá, então lê aí esses dois últimos parágrafos de novo. Repete o que eu li. Tá. Ó Jesus, tu disseste, né? Teu reino não é deste mundo. Não, é o outro. Esse já foi lido. Esse você já leu, né? Os homens. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França. Havre, 1863. E aí a gente volta pegando aquele último pedacinho que quando Jesus falava, e muitos não compreendiam, e até hoje continua sem compreender, quando Jesus falava, meu reino não é deste mundo, por quê? O que acontecia? Então vamos usar aqui o exemplo de uma rainha. Né? Chega uma outra pessoa que diz que é rei, que os outros chamavam de rei, e que é. Então, eles se sentiam ameaçados por Jesus, porque Jesus tomaria o reino deles, né? Daquelas pessoas que mandavam naquela época. E Jesus repetiu várias vezes, não é disso que eu estou falando, eu não estou falando de coisas materiais. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Né? Onde eu desejo que vocês cheguem, que vocês valorizem, é das coisas espirituais. E o tempo todo, de lá para cá, desde Jesus, a gente vem recebendo aí esse chamado, né, essa mensagem, olha só, as coisas materiais são necessárias, principalmente por causa do trabalho. Então, gente, quem tem bens materiais não quer dizer que seja pior do que ninguém, não, tá? É o trabalho, a gente pode ter tudo o que for de material, é a relação com isso que a gente sempre fica lembrando, né? Então, assim, a relação de um rico com os bens que ele tem que ser a mesma relação de um pobre com os bens que ele não tem, né? Então, a mesma importância. Um rico vai desfrutar do conforto que tem. Um pobre não pode sofrer, não deve sofrer pelas coisas que não tem, pela riqueza que não tem, porque não é isso que ali na frente vai dar a satisfação, né, a sensação de realização que ele imagina que vai ter se tiver as coisas materiais. Quando a gente tem as coisas materiais, muitas elas facilitam, inclusive, muitos vícios nossos, pelas facilidades, né? E às vezes, e muitas vezes, né, até a não ter muitos bens materiais ou ter poucos bens materiais nos ajudam justamente nisso, no esforço, né, na compreensão, no desapego, né? Às vezes a gente aprende a dividir mais o pouco que tem. Tudo isso são as questões, são os tesouros do céu. São esses tesouros que são mais difíceis da gente angariar quando a gente tem muita coisa material, a gente se apega, a gente se acha melhor, a gente acha que manda mais, a gente acha que as pessoas não merecem a nossa atenção, o nosso respeito. A gente trata os outros com arrogância, a gente, assim, no geral, o ser humano, né? No geral, isso tudo porque a gente tem uma coisinha. Você tem uma moeda a mais do que o outro, você já se sente melhor do que o outro. Você tem uma roupa melhor do que o outro, você já se sente melhor. Você tem um carro melhor do que o outro, você se sente melhor do que o outro. Com uma facilidade impressionante. E aí os espíritos chegam lá do outro lado, quando eles mandam a mensagem, eles ficam, gente, pelo amor de Deus, não cometa o erro que eu cometi. Né? Faz diferente. Isso tudo não tem tanta importância, não, sabe? É diferente, outra coisa. Tenha a sua vida, faça o seu trabalho, tenha o seu esforço. Se tiver programado ali na sua encarnação para ter uma vida de mais conforto material, vai acontecer. Aonde você botar a mão, as coisas vão acontecer. Se tiver marcado de você viver uma dificuldade justamente para aprender a diferença entre o outro, por algum motivo que a espiritualidade sabe que a gente precisa aprender, então que a gente faça mais esforço, né? Mas sem a reclamação, sem a queixa, sem a inveja, né? Sem ficar olhando para as coisas dos outros, sem ficar desejando as coisas que os outros têm. A gente já não tem muitas vezes, né? Quando vem a explicação da espiritualidade, é justamente por isso que a gente precisa exercitar esse desapego, essa forma de lidar com essas coisas.
Acho que hoje a gente vive, eu já comentei isso algumas vezes, a gente vive, eu acho que a gente nunca viveu em tanto livre-arbítrio aqui no Ocidente. Eu acho que nós estamos entregues ao livre-arbítrio. Todo mundo pode fazer o que quiser, de certa forma. E está todo mundo batendo muita cabeça. Né? Porque parece que quando tira as muralhas ali do castelo, os outros exércitos invadem e a gente fica sem saber o que fazer. Né? Então, assim, muitas coisas, inclusive, né, o próprio cristianismo, né, muito sendo ameaçado o tempo todo, o cristianismo é uma muralha que pretende, que protege. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é a muralha do nosso castelo, né? É a partir desse momento, disso tudo que a gente está estudando aqui, porque está vindo dos espíritos, os nossos comentários aqui, meu, da Grace, do pessoal que está participando, a gente está tirando daqui, né, da nossa cabeça, né? São dos ensinamentos dos espíritos. E isso é o que nos protege. Fala assim, olha, se eu botar o pé aqui, eu sei que a consequência não é legal. Se eu botar o pé ali, eu sei que a consequência não é legal. Se eu fizer aquilo, eu sei que não vai ser legal. Então, quando você não tem isso, quando você está totalmente aberto, parado ali no meio da praça, de onde vier a bala, ela pode te atingir. Né? Então, a gente precisa muito, sim, dessa proteção, da gente estar preparado, a gente precisa de estudar, a gente precisa aprender a perceber o que a gente faz de errado, admitir, gente, é muito difícil, às vezes, né, a pessoa tem que falar 50 vezes na cara da gente, olha, você, aí, e como eu já aprendi, eu fico assim, olha, eu vou desenhar, tá, Gleice, vou desenhar o que eu tô querendo te dizer, tô querendo te dizer isso, aí a Gleice, mais isso, aí a Gleice fala de outra coisa, né, fala assim, não, Gleice, olha só, não estou falando isso, estou falando isso. É difícil, né? A pessoa está falando, a vida está falando, né? As situações estão falando para a gente que aquilo dali não está legal, ou que aquilo não é legal, e a gente não quer perceber na cabeça da gente, ou porque a gente quer, ou porque a gente ainda não entendeu que aquilo dali não é uma coisa boa. Então, assim, a gente pega esses textos da doutrina espírita e cada vez que eu leio alguma coisa assim, isso me enriquece de mais coragem para lutar contra todas as dificuldades que eu já vivo na minha vida. É uma encarnação de dificuldades. Eu não conheço uma encarnação só de facilidades. A Josi colocou uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Ela colocou assim: temos que colocar os bens materiais em rotatividade. Não podemos nos apegar, não podemos nos tornar escravos do poder. Concordo plenamente, Josi, adorei essa palavra rotatividade aí na sua colocação, justamente por isso, porque os bens materiais existem, porque nós precisamos deles, e somos espíritos encarnados na carne. Se estamos na carne, precisamos da matéria. Portanto, eles são parte da nossa evolução. Agora, a importância que a gente dá para eles é diferente. É isso que está sendo sempre alertado, sempre chamando as nossas atenções, né? Olha, não dê valor demais, importância demais, porque não é isso que caracteriza o homem de bem, não é a quantidade das suas posses. Aí a Renata coloca para a gente assim: quando a gente aprende a amar verdadeiramente, vibramos e bendizemos as vitórias alheias, sem invejas ou segundas intenções. Verdade, Rê. E assim, infelizmente, ainda é tão raro, né? Eu acho que, na verdade, talvez seja isso. A gente não tenha aprendido ainda a amar verdadeiramente, porque as pessoas não vibram pela conquista dos outros. As pessoas invejam, as pessoas duvidam, as pessoas questionam. Ah, sei não, onde conseguiu dinheiro para fazer isso? Não deve estar levando uma vida muito... E aí começa a colocar em dúvida, né, a honestidade do outro, a forma como o outro conquistou aquilo ou não. O Marcelo, não, desculpa, a Miriam ainda coloca que concorda com a Renata e diz: quando tomamos consciência de nós no mundo, tudo fica mais luz. Marcelo coloca: amai-vos e instruí-vos. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça diariamente para domar suas más inclinações. E a Miriam complementa: o importante é ser e não ter.
Exatamente. Então, que a gente possa aproveitar. Opa, a Geisa também colocou uma coisa aqui bem na hora que eu ia tirando. Todo dia aprendendo. Tem um sobrinho muito feliz que traz suas roupas todas em uma mala dentro do carro. Olha isso! Que delícia, que desapego, que minimalismo. Um dia eu chego lá, vou fazer isso com as minhas roupas. Um dia conseguir. Mas, enfim, gente, que fique aqui a reflexão sobre, sim, precisamos dos bens materiais, mas eles não devem condicionar os nossos valores. Os nossos valores, eles precisam vir das nossas conquistas que nós conseguimos levar para a espiritualidade quando voltamos. Então, nós vamos levar toda a nossa bagagem moral, todo o nosso intelecto, todo o nosso conhecimento. E só para concluir, deixa eu pôr aqui o comentário da Pri, quando entendermos que não vivemos em competição, em sim em união, vamos vibrar por todos. Uau! Priscila, você tá que tá hoje, adorei! Gente, mas o nosso tempo tá acabando. Tony, você quer falar mais alguma coisa do texto? Porque eu vou dar os recadinhos. Não, eu só queria concluir que também, assim, a forma como a gente vê as coisas materiais, a gente fala o tempo todo, e às vezes pode parecer que a gente critica o fato de ser rico ou de ter bens materiais. Não é isso, e não tem absolutamente nada a ver com isso. O que os textos colocam é a sua relação com isso que você tem ou que não tem, né? Qual é a sua relação com os bens materiais? Aquele bem que você tem e aquele bem que você não tem. Tem gente que acha justo uma pessoa assaltar a outra porque não tem determinada coisa que a outra pessoa tem. Isso está correto? Se a gente for colocar isso aqui dentro do Evangelho, a gente vai ver. Essa pessoa precisava assaltar para ter essa televisão que é mais bonita do que a que ele tem? Não. Né? A gente tem que batalhar para ter alguma coisa melhor através do nosso trabalho. E esses são os ensinamentos. Então, assim, ter as coisas não é, de forma alguma, um problema. É a relação que se tem com o que a gente tem e com o que a gente não tem, com o que a gente deseja ter, né, e com as coisas que a gente pode abrir mão. Às vezes você tem muita coisa que você nem usa, sequer usa, é apegado àquilo dali e não dá para quem está precisando. Isso é um apego. Você tem coisas que são desnecessárias para você, doa, passa adiante, né? Faz essa roda aí girar. Era isso. Exatamente. Então, só para reafirmar o que você está falando, o Marcelo coloca, Emmanuel coloca no título dinheiro, que devemos usar bem nossos ganhos materiais. Então vamos fazer girar, né? Fazendo bem. Bom, pessoal, tá esgotando o nosso tempo, é uma pena, porque isso aqui passa rápido demais. Eu peço desculpa, Tony, peço desculpa, pessoal, acho que eu falei demais hoje, tô tagarela. Mas eu acho que gostei do tema, e aí a coisa foi fluindo, tá? Mas prometo me conter. Mas eu quero concluir dando os nossos recadinhos, dizendo o seguinte: estamos em tempos difíceis, estamos em tempos que precisamos desse autoconhecimento, desse mergulho em nós mesmos, e às vezes nós vamos perceber que não estamos bem, que estamos precisando de ajuda, que estamos precisando de um acolhimento, de um apoio, e por isso a Casa Espírita Suave Caminho tem mantido uma equipe de plantão, de atendimento fraterno, que faz atendimento diariamente, de domingo a domingo. E se você estiver precisando de um bate-papo, né, de uma conversa aí, à luz da doutrina espírita, conte com a gente, tá passando aí embaixo, né, o nosso telefone, basta salvar esse número no celular, salva lá, Suave Caminho. E quando precisar, quando achar que uma boa conversa vai te ajudar, é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe muito preparada para esse atendimento. É só mandar uma mensagem nesse WhatsApp dizendo que está precisando e que gostaria de agendar, e aí a pessoa responsável por usar o WhatsApp da casa vai te responder agendando para o horário daquele dia. E aí vai te dar todas as orientações de como vai ser feito. Você vai receber um link, que basta você clicar em cima do link, você vai entrar na tela de atendimento com o atendente no horário agendado para você. E dependendo da situação, havendo a necessidade, esse atendente vai te encaminhar, talvez,
com algumas orientações, para um evangelho no lar a ser realizado com mais frequência, a vir participar com a gente do nosso evangelho terapia, ou mesmo vai te indicar um tratamento espiritual que a casa está fazendo à distância, que é a fluidoterapia. Se algum de vocês que está acompanhando já está encaminhado para a fluidoterapia, a recomendação nós vamos encerrar o nosso estudo agora, às 17 horas, aí você tem um intervalinho rápido de ir tomar um cafezinho, comer alguma coisa, ficar quietinho, mas às 17h30 você precisa estar isolado num ambiente sereno, tranquilo. Se você puder pegar o Evangelho para dar uma lida ou qualquer outro livro de reflexão, faça isso, se mantenha das 17h30 até as 18 horas, reservado em meditação, em reflexão, em prece, porque neste momento os espíritos responsáveis pela fluidoterapia estarão realizando em você o tratamento necessário. E depois de 3 semanas, né, fazendo a fluidoterapia, a gente pede que você mande mensagem de novo no telefone da casa e agende um novo atendimento, né, um novo atendimento fraterno, para dar um feedback, para dizer se melhorou, se teve um bom resultado. Não tendo, a gente renova o tratamento por mais 3 semanas, ok? Então, recados dados, vamos encerrar. O pessoal está agradecendo aqui, nós que agradecemos, muito, muito bom poder contar com vocês, faz toda a diferença quando vocês estão por aqui. A Josi está dizendo que amo essa tagarela. Ai, minha linda, te amo também. É muito bom, tudo que é bom dura pouco, verdade, né? Passa rapidinho. Rê está dizendo obrigada, amigos, pelo tempo que nos tem doado em nome do mestre. Nós que agradecemos, Renata, a oportunidade, a confiança. Muito bom, conversando e ensinando. Nilton, obrigada. Então, obrigada a todos. Como eu falei demais, você podia fazer a prece de encerramento também, né, Tony? Tá bom. Você está com crédito. Então, também quero agradecer a todo mundo aí que participou, que esteve junto com a gente, que tem estado junto com a gente, dona Geisa também, que está sempre aí participando, né, assim, com muito carinho. É Geisa. Ih, eu falo Geisa. Geisa. Muito carinho aí participando, acompanhando a gente, aprendendo junto. Então, a gente sempre agradece, né? Agradece a espiritualidade por ter chegado até vocês, porque são eles que fazem vocês serem tocados aí, todo mundo que recebe essa assistência da espiritualidade. Muitas vezes eu passei dessa fase, né? Mas já tive muitas fases de ter preguiça, hoje eu não vou assistir, hoje eu não vou participar, hoje eu não sei o que lá, e a gente acaba fazendo uma coisa que não tem tanta importância, ou que não tem importância nenhuma e que não acrescentaria nada. E aí, quando a gente participa e a gente sente a presença, né? Porque isso que a gente sente no coração, assim, a satisfação vem dos amigos espirituais que estão do nosso lado. Que a gente sintoniza, ou seja, a gente busca na televisão ou em outras coisas a satisfação e essa sensação gostosa que a gente encontra quando está aqui, né, estudando a doutrina espírita. Então, assim, eu agradeço, né, a Deus, agradeço a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos benfeitores da Casa Espírita Suave Caminho, que estão conosco sempre, o tempo todo, nos intuindo, né, nós que somos os tarefeiros da casa, o tempo todo somos assistidos para que não caiamos no desânimo, para que não caiamos na desilusão, né? Para que tudo que aconteça tem que acontecer nas nossas vidas, acontecer com Jesus, acontecer com Chico, acontecer com Kardec, acontece com Divaldo, acontece com todos esses, São Francisco de Assis. E com a gente também tem muita coisa difícil para acontecer, mas é difícil porque nós enxergamos como ruins. O dia que a gente passar a enxergar como coisas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, a gente vai perceber que são pontos de luz na nossa vida. Então, agradeço a Deus sempre por essa oportunidade, agradeço a todos que estão encarnados e desencarnados, unidos nesse mesmo pensamento agora. Sejamos todos abençoados, iluminados e protegidos por Deus, nosso Pai, por essa espiritualidade de luz maravilhosa que nos segue. Assim seja, graças a Deus.
Que assim seja. Pessoal, beijo grande para vocês, muito, muito bom. E a gente se vê, então, na próxima quinta, às 16 horas. Encontro marcado. Deixa eu colocar aqui nossa finalização. Beijo, fiquem com Deus.